Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a sequência lógica de compras. Você sabe comprar? Bem, essa parece ser uma pergunta um tanto quanto fácil de responder, mas nós vamos analisar e ver se realmente é fácil comprar. Quando se trata de compras pessoais, nós podemos até nos dar ao luxo de comprar o que nós não precisamos. Mas quando se trata de uma organização e nós somos o responsável por essas compras, isso não pode e não deve acontecer. Assim, o profissional responsável pelas compras deve ter em mente todo um processo para realizar essas compras. Nós vamos trabalhar nessa parte apenas algumas questões que levam a uma reflexão desse profissional sobre as suas atitudes enquanto responsável pelas compras dessa organização. Para se comprar bem, é preciso conhecer as respostas de 5 perguntas, as quais irão compor a lógica de toda e qualquer compra. Você está preparado para responder essas perguntas? O que comprar? É nesse momento que definimos qual produto queremos comprar. Ao analisar o que as opções disponíveis oferecem e escolhendo as características que realmente atendam nossas necessidades, atributos demais e que nunca serão usados são puro desperdício. Busca-se definir também a qualidade e durabilidade do produto, suas características de segurança no uso e outros critérios que permitam selecionar sua escolha. Poderíamos então responder a essa pergunta dizendo que depende da especificação e descrição do material. Essa pergunta deve ser respondida pelo requisitante, que pode ou não ser apoiado por áreas técnicas ou mesmo compras para especificar material. O que quer dizer isso? O responsável pelas compras de uma organização não é ele quem decide exatamente o que comprar. Essas compras são definidas pelo setor requisitante ou pela pessoa requisitante. O requisitante é aquele que solicita à empresa um determinado material, um determinado bem para atender às necessidades dessa empresa. E ele, requisitante, é que deve especificar esse material. Ele deve descrever como esse material deve ser. A pessoa responsável pelas compras, então, irá proceder de maneira tal que o que for comprado esteja atendendo às especificações e às descrições desse material, nem a mais, nem além. Portanto, quem for requisitar o material deve saber exatamente o que precisa e passar de maneira técnica e precisa essas informações para o comprador, para evitar que uma compra seja feita de forma errada, seja pela quantidade ou pelas características desse material. Quanto e quando comprar? A quantidade e o momento da compra devem levar em consideração algumas características, como, por exemplo, expectativa de consumo, ou seja, a quantidade que nós vamos comprar depende e muito da quantidade consumida. Assim, a quantidade que compraremos deverá atender a esse consumo dentro de um determinado prazo de tempo. Deve-se levar em consideração também a disponibilidade financeira. Em outras palavras, ter dinheiro para poder comprar ou ter outros meios financeiros para poder realizar essa compra, como, por exemplo, crédito. Também a capacidade de armazenamento deve ser levada em consideração para definir o quanto comprar. Não adianta fazer uma compra muito grande se a organização não tem onde guardar esse material até que ele seja consumido. E deve-se levar em consideração também o prazo de entrega para ajudar a responder quando comprar. O momento da compra deve ser crucial para que esse produto chegue até a organização e atenda às suas necessidades, evitando, assim, a falta de material que atrapalharia o processo de produção ou a falta de mercadorias que atrapalharia a sua venda. Nós vimos em outras aulas que é importante saber o momento de se efetuar o pedido de compra. A maior parte das variáveis acima deve ser determinada pelo órgão de material, o suprimento
do setor denominado gestão de estoques. Não é o comprador, portanto, que vai definir isso por si só. Ele vai se basear nessas informações do setor de gestão de estoque para poder efetuar essa compra. A disponibilidade financeira deve ser determinada pelo orçamento financeiro da empresa. Nada deve ser comprado pela organização se não está dentro do seu orçamento. E a capacidade de armazenamento é limitada pela própria condição física da empresa. Onde comprar? Ao escolher a empresa fabricante do produto a ser comprado, é importante considerar as características de produção, o cuidado no uso dos recursos naturais, o tratamento e a valorização dos funcionários, cuidado com a comunidade e a contribuição para o consumo local. Assim, o consumidor pode reconhecer com suas escolhas as empresas que melhor cuidam da sociedade e do planeta, além de atender às características definidas na etapa "O que comprar". No caso das organizações, além de levar em consideração essas características, ela deve ter em mente que as suas compras devem ser realizadas com fornecedores previamente cadastrados. É de responsabilidade do órgão de compra criar e manter esse cadastro confiável, seja em termos qualitativo e em termos quantitativos, para que o abastecimento da organização não seja comprometido. Como suporte alimentador do cadastro de fornecedores, deve figurar o usuário de material ou equipamentos e, logicamente, os próprios compradores. Como comprar? Devo comprar à vista ou a prazo? Ou comprar perto ou longe da empresa? Como vou buscar e levar essas compras? A resposta está, portanto, determinada nas normas ou manual de compras da empresa. Essas normas deverão retratar praticamente a política de compras na qual se fundamenta a empresa. Originadas e definidas pela cúpula administrativa, deverão mostrar, entre outras, competência para comprar, contratação de serviços, tipos de compras, fórmulas para reajustes de preços, formulários de rotinas de compra, etc. Outros fatores. Além das respostas às perguntas básicas, o comprador deve procurar, através de sua experiência e conhecimento, sentir em cada compra qual fator que a influencia mais, a fim de que possa ponderar melhor o seu julgamento. Os fatores de maior influência na compra são preço, prazo, qualidade, prazo de pagamento, assistência técnica. Bem, podemos então resumir o que nós vimos até agora falando do chamado ciclo de compras. Se a gente for observar, na verdade ou na prática, não é bem um ciclo, mas é um processo que se repete de forma contínua. Então, sempre a empresa precisará comprar e sempre ela procederá dessa maneira. O ciclo de compra envolve, portanto, todas as atividades necessárias para a realização de uma compra. Vai desde o recebimento das requisições desses materiais de compra até a aprovação da fatura de pagamento ao fornecedor, como podemos observar aqui pela figura. Isso representa o planejamento de uma compra de um setor privado. Observamos, portanto, que esse processo, como falamos, começa com o recebimento da requisição das compras, onde o setor requisitante é o responsável pela definição das características que esse produto deve ter, ou seja, suas especificações. Dessa requisição recebida pelo setor de compras, passa-se para a manutenção do cadastro de fornecedores, ou seja, o comprador vai verificar dentro do seu cadastro quais são os fornecedores que poderão atender às características daquela requisição. Desses fornecedores que atendem essas características, ou seja, que têm os seus produtos conforme as especificações do setor requisitante, faz-se uma verificação ou uma pesquisa de preço entre esses fornecedores.
para saber desses fornecedores qual tem o preço mais competitivo. A partir daí, então, temos uma seleção do fornecedor ou de fornecedores. Porque nós podemos ter um fornecedor com um preço muito diferenciado em relação aos demais, ou podemos ter mais de um fornecedor, porque estão com os preços muito próximos e a gente deve analisar com maior profundidade para escolher. Já vimos em outro momento que aqui temos um ponto de atenção. Nem sempre, quando encontramos um preço muito baixo, mesmo entre os fornecedores cadastrados da empresa, significa dizer que aquela situação será vantajosa para o comprador. Como nós vimos, há uma necessidade de se verificar o porquê daquele preço baixo. Nós devemos chamar esse fornecedor para que ele nos dê esclarecimento. Vimos que isso pode ser um erro dele, por ele não estar sabendo calcular os seus preços, e isso poderá acarretar mais à frente problemas de desabastecimento, pois esse fornecedor não poderá cumprir com a promessa, pois o preço está muito baixo, isso o levará a ter prejuízo, ou então ele tentará negociar esse preço para um valor acima, podendo ser até mesmo maior do que os outros fornecedores que estavam cadastrados. Portanto, bastante atenção aqui. Uma vez selecionado esse fornecedor, é emitido um pedido de compras. A organização, a empresa, vai, portanto, descrever o produto que ela deseja, na quantidade que ela deseja, e repassar para o fornecedor para que ele, então, possa nos fornecer esse produto ou esse material. Compete ainda ao setor de compras fazer o acompanhamento do pedido e o controle do recebimento desse material. Todas essas etapas devem ser acompanhadas pelo setor de compra. Ele não termina o seu serviço aqui com a emissão do pedido, mas ele tem que acompanhar para ver se o que vai ser entregue, e isso está aqui na etapa do recebimento do material, confere com o que foi solicitado, com o que foi especificado na emissão do pedido de compras. Nessa fase do recebimento do material, que também já estudamos com maior profundidade, tem todo um procedimento de verificação feito pelo setor de compras, para então ele repassar a ordem de aprovação do pagamento de fatura. De todas essas etapas aqui, de todas essas etapas aqui elencadas, como recebimento das requisições de compras, manutenção de cadastro de fornecedores, pesquisas de preço, seleção de fornecedores, emissão de pedido de compras, acompanhamento do pedido, controle do recebimento e recebimento do material, e de todas as atividades, apenas o recebimento de material é realizado por uma área distinta da área de compra, ficando a cargo do almoxarifado. A política de compras, portanto, da empresa, na prática, deve conciliar sempre um preço econômico com uma boa qualidade, para que não sejam adquiridos produtos inadequados ou indesejados. Devem ser feitas as especificações de cada um deles na hora da negociação e compra com os fornecedores. Portanto, para uma gestão de compras eficiente, existem 3 atributos essenciais: a celeridade, que é a rapidez, o preço econômico e a qualidade. Dessa forma, garante-se que nunca falte nenhum material e que este seja de qualidade, gerando economia para a organização e evitando transtornos de produção.